Olá, seja bem-vindo ao Hare Krishna Brasil. Nós somos dois estudantes, estamos estudando sobre o Bhagavad Gita e a gente vai começar a ler juntos a essência do Bhagavad Gita, explicada por Paramahansa Yogananda, evocado por seu discípulo Swami Kriyananda. Introdução. Estas páginas contêm uma exposição dos significados ocultos no Bhagavad Gita, tais como foram explicados por meu grande guru, Paramahansa Yogananda, e antes dele por toda uma linhagem de mestres. O leitor hoje se vê diante de um amontoado quase assustador de traduções do Bhagavad Gita e comentários sobre uma escritura que, pelo fato mesmo de ser universal, convida cada pessoa a considerá-la nos termos de sua visão peculiar da verdade. Quem é ativo por natureza encontrará no Gita orientação sobre como se comportar sabiamente para livrar-se do apego emocional ao mundo. Quem é por natureza racial extrai dele lições supremas a respeito das atitudes impessoais necessárias para viver com sábio e calmo desprendimento. As pessoas devotas retiram do Gita inspiração para amar unicamente a Deus. Enfim, aqueles que buscam Deus por meio de uma meditação serena colhem dessa escritura profundos ensinamentos sobre as atitudes corretas ao meditar. A verdade é uma só. As pessoas tentam fatiá-la como um bolo, mas até as fatias de um bolo convergem para um centro único. O Gita mostra que, por mais aspectos que a verdade exiba, todos se irradiam desse centro. Yogananda enfatizava em seus escritos, especialmente nos comentários sobre o Bhagavad Gita, que o homem é uma tríplice entidade: física, mental e espiritual. Todas as partes da natureza humana precisam ser desenvolvidas para que uma não obstrua as outras. Meu guru observou certa vez, com relação às abordagens unilaterais ao Bhagavad Gita e às músicas, mesmo Swami Shankara, por mais profundos que fossem seus comentários, negou a importância da realidade física. Ele valorizou demais o lado espiritual em seus escritos. Estava certo ao dizer que tudo é aparência, mas convém acrescentar que, neste mundo de aparências, Maya tem sua própria realidade. Sim, tudo é sonho, mas mesmo os sonhos, como sonhos, são reais. O Bhagavad Gita examina cada aspecto importante do caminho espiritual na atividade Karma Yoga, o yoga da reta ação, na reflexão e no discernimento Jnana Yoga, o yoga da sabedoria e da lucidez, no sentir e vivenciar emoções Bhakti Yoga, o yoga da devoção. Há, porém, um ensinamento fundamental no Bhagavad Gita que junta todos os caminhos como os regatos se juntam num rio caudaloso. Esse rio, dizia Yogananda, é a energia que flui pela espinha dorsal. As vertentes do yoga oferecem orientação a pessoas de diferentes temperamentos básicos, o ativo, o lúcido, o emotivo. O rio largo que conduz à iluminação, contudo, é revelado pelo Raja Yoga, o yoga real, o caminho da espinha dorsal. O Raja Yoga, prosseguia ele, conduz-nos diretamente, pelo caminho central da espinha, ao silêncio interior da comunhão divina. Enfim, é um ensinamento desse yoga que faz do Bhagavad Gita verdadeiramente uma escritura para toda a humanidade. Por isso Krishna conclama no Gita: ó Arjuna, se um yogi. O Raja Yoga, prosseguia ele, conduz-nos diretamente pelo caminho central da espinha, ao silêncio interior da comunhão divina. Enfim, é o ensinamento desse yoga que faz do Bhagavad Gita verdadeiramente uma escritura para toda a humanidade. Por isso Krishna conclama no Gita: ó Arjuna, se um yogi.
Uma das coisas que diferencia os comentários de Paramahansa Yogananda dos demais é a sua abrangência. Ele próprio me disse após terminar de escrevê-los. Agora sei porque meu guru aconselhou-me a não ler outros comentários sobre o Bhagavad Gita. Não queria que minha mente fosse influenciada por opiniões humanas. Queria, isto sim, e foi o que fiz, que eu me sintonizasse com Beda Vyasa, o autor do Gita. Foi o próprio Beda quem escreveu essa grande obra pela minha mão. Anos depois, vim a entender mais claramente como esse grande sábio, que viveu há milhares de anos, conseguiu cruzar a voragem do tempo que separa sua época da nossa. Eu sabia, já então, que meu guru não havia burilado uma simples imagem poética, como a dizer que ele apenas havia honrado o espírito de Beda Vyasa. Não, o que ele fez foi sintonizar a consciência sempre viva daquele sábio inagualável. Tudo isso eu podia aceitar sem grande dificuldade, mas uma pergunta me atormentava. Teria Vyasa literalmente ditado o comentário a Yogananda, ou a comunicação ocorreu por outros meios? A comunicação supraconsciente nunca se confina à mera expressão verbal. Existem tantas intuições profundas que jamais caberiam em palavras. Em Autobiografia of a Yogi, Yogananda nos conta que seu grande guru, Swami Sri Yukteswar, apareceu-lhe após a morte. Na ocasião, o guru descreveu-lhe diversos aspectos dos universos astral e causal. No capítulo 43 daquele livro, A Ressurreição de Sri Yukteswar, Yogananda recorda: minha mente estava em tão perfeita harmonia com a do meu guru que ele se comunicava comigo em parte pela fala e em parte pela transmissão do pensamento. A recepção das suas ideias sucintas era, pois, rápida. Os mestres dispõem de meios diretos com que se comunicar intimamente uns com os outros. Presenciei o efeito dessa comunicação. Há muitos anos, em Sydney, Austrália, eu tinha acabado de publicar minha edição de Rubaiyat of Omar Khayyam Explained. A Sociedade Teosófica de Sydney havia me convidado para falar sobre esse livro a seus membros. Após a palestra, um ouvinte ergueu a mão e indagou qual era a interpretação que meu guru dava a respeito de uma determinada estrofe. A meu ver, disse ele, o que Yogananda escreve aqui não se relaciona claramente às palavras da estrofe. Compreendo seu problema, repliquei, pois também estive às voltas com ele ao preparar a edição do livro. Contudo, meditando bastante sobre a estrofe e a explicação que meu guru lhe deu, pude perceber a conexão, por mais obscura que havia me parecido ao princípio. Nisso, uma senhora da plateia também levantou a mão e declarou: sou do Irã e conheço bem o persa antigo. Sei de cor a estrofe a que o cavalheiro se referiu. O problema é que ele está tentando cotejar a tradução de Edward Fitzgerald com o comentário de Paramahansa Yogananda. A conexão é vaga, concordo. Mas, comparando o comentário com o original persa, descobri que as palavras de Omar Khayyam e as de Paramahansa Yogananda condizem à perfeição. Como eu já disse, a comunicação supraconsciente quase nunca é verbal e, quando é, nunca o é inteiramente. Faz-se de maneira instantânea, transmitindo intuições profundas e diretas que jamais poderiam ser expressas apenas por palavras. As mentes comuns são cerceadas pelo intelecto, que costuma ponderar os prós e os contras em todas as questões. Muitas pessoas acham difícil entender esse nível superior de comunicação. Eis uma dúvida natural para elas. Se as palavras de Yogananda foram inspiradas pela supraconsciência, por que precisaram ser revisadas? A resposta é simples. Trata-se de dois níveis muitíssimos diferentes de comunicação. A comunicação por palavras é lenta e pesada, especialmente quando tentamos ser claros e precisos.
As palavras, além disso, abrem amplo espaço às interpretações equivocadas. Eu próprio estou bastante familiarizado com o processo literário, pois passei mais de 70 anos tentando aperfeiçoar minha capacidade de expressão em forma verbal. Vem em minha mente o poema do Coleridge, Kubla Khan, um tour de force de grande beleza do qual, quando jovem, decorei inúmeras passagens. Mas esse poema, em que pese o seu ritmo e metáforas maravilhosas, na verdade não comunica nenhuma mensagem. É um belo exemplo de falsa inspiração, como que induzida por drogas. De minha parte, sempre procurei escrever tendo em mira o conteúdo. De um modo geral, achava, a despeito dos meus esforços mais compícuos, que mesmo quando o texto fluía quase por si mesmo, o trabalho ainda precisava de revisão. Tive de fazer correções em todos os livros que escrevi, embora às vezes poucas. Corrigir é como instalar encanamentos, ajustar palavras, frases e períodos de modo a permitir que as ideias fluam livremente. Trazer verdades espirituais para o plano material é o mesmo que baixar uma nuvem diafana para onde seu vapor se torne um oceano irrequieto e batido pelos ventos. O próprio processo de transferência dificulta o processo de criatividade. Quando o fluxo criativo é vigoroso, não se pode atentar preferencialmente para o apropriamento do modo exterior de expressão. Entendo bem porque os grandes mestres quase nunca burilam suas frases com o cuidado exigido por um estilista meticuloso e elegante. Cabe a seus discípulos, se houver algum dotado na necessária competência, juntar as peças. De fato, como meu guru me confidenciou, essa seria a maneira pela qual eu próprio cresceria espiritualmente. Deus criou o universo de maneira semelhante, manifestando sua consciência por meio de camadas de ideias, energia e níveis sutis de matéria que foram se adensando em minerais grosseiros. Antes de ditar, para Ramsa Yogananda, erguia as pupilas para o olho espiritual em sua fronte. Depois, em ritmo cadenciado, a fim de dar à sua secretária, Dorothy Taylor, tempo para datilografar o que ouvia, falava à medida que as instruções lhe brotavam do íntimo. Raras vezes ouvi baixar deste elevado nível divino para tecer comentários ou, de vez em quando, comparar o que estava dizendo com a interpretação de Swami Pranabananda, um discípulo livre de Lahiri Mahasaya. Penso que o livro desse Swamiji servia-lhe para averiguar se algum detalhe importante não estava sendo omitido naquilo que fluía através dele. Ao ver seu trabalho terminado, ele exclamou repetidamente, com alegria arrebatadora e êxtase: uma nova escritura nasceu. Milhões, acrescentou, encontrarão Deus graças a ela. Sim, milhões, não milhares. Eu vi, eu sei. Tive o privilégio de ler o manuscrito e ajudar meu guru durante o processo de revisão no qual ele próprio se empenhou a fundo. Ao contrário de muitas obras filosóficas, este livro era conforme declarei em minha autobiografia, o caminho, fresco e vivo, cada página um regato borbulhante de ideias originais. Graças ao toque seguro de um mestre consumado, verdades profundas se iluminavam aqui e ali com vestígios de gracioso humor ou histórias encantadoras e instrutivas, sempre enriquecidas com breves pinceladas de informação nova e, às vezes, surpreendente. Melhor que tudo, as verdades expressas no livro eram sempre ilustradas por uma sequência de imagens. Nas palavras do meu guru, este livro veio inteiramente de Deus. Não é filosofia, o simples amor à sabedoria. É sabedoria. De novo ele exclamou, com um sorriso beatífico. Uma nova escritura nasceu.
Então, como vocês podem ter visto, eu acabei de ler aqui a introdução do Bhagavad Gita para vocês. No próximo vídeo eu vou ler o que é o Bhagavad Gita. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo. E espero você no próximo vídeo. Até mais.